Fala, turma! Outro vídeo estudando para concurso público da Unesp. Neste vídeo, o tema Constituição do Brasil está lá nos conhecimentos gerais, em legislação juntamente com o Regimento Geral da Unesp. E aqui, questão de prova anterior. Veja, questão de média complexidade talvez. Eu digo para vocês, afirmo que é fácil, e depois da resolução você vai entender o porquê. De acordo com o disposto na Constituição Federal, o pluralismo político é um objetivo fundamental, fundamento da República, princípio que rege a República, direito fundamental, fundamento da República. Então, pluralismo político seria o quê? Pessoa despreparada ou com pressa, olha alternativas B de bola e de escola e fala, não podem ser resposta da questão, por quê? Nenhuma delas. Porque diz que fundamentos da República na B, fundamentos da República na E, porém tem que ler até o final, galera. Seria pluralismo político um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assim como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Ou seria o pluralismo político um fundamento da República, assim como a independência nacional? Então, cuidado, pode sim, talvez, ser B ou E de escola, mas olhando com mais atenção, e vai ser legal o vídeo, porque talvez você não notou na Constituição. Vamos lá. Você sabe que no começo da Constituição, o título 1º fala de objetivos, fala de fundamentos, fala de princípios que regem, ou que regem a República nas relações com outros países. Direitos fundamentais estão lá no título 2º. É outro título da Constituição e em concurso público da Unesp são cobrados conhecimentos. Título 8º, título 3º, título 2º, título 1º da Constituição. Demais títulos da Carta Magna você não estuda para concurso da Unesp. Dito tudo isso, olha como que a questão, digamos, fácil para alguns, difícil para muitos, mas estudando a Constituição, direito constitucional, acho que é fácil. Vamos lá, é só a minha opinião e respeito a capacidade de cada um e o nível de estudos ao longo do tempo. Pluralismo político, enfim, é fundamento, objetivo, é princípio ou direito fundamental? E aí, galera, primeiramente também dizendo que objetivo fundamental é uma coisa, fundamento é outra coisa, não são palavras, expressões sinônimas. Veja que era a questão de número 17 de prova. Então você vê, título 1º fala dos princípios fundamentais, artigo 1º, 5 fundamentos, a República, etc. e tal, tem como fundamentos. Então, são fundamentos da República o quê? O pluralismo político. Além dele, soberania, dignidade da pessoa humana, cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Você viu em uma das alternativas, pluralismo político é fundamento, assim como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, a questão está respondida, muito bem fundamentada. Cuidado, porque na Constituição você lê pluralismo político e você lê também pluripartidarismo, que você poderia ler como pluralismo partidário. Uma coisa é a pluralidade política, outra coisa, pluralidade partidária. É possível no Brasil, e acontece, haver muitos partidos. Então é pluripartidário, pluripartidarismo. Mas nos fundamentos fala de pluralismo político. E o que é pluralismo político, Fábio? Galera, turma, galera. Você estuda a Constituição para concurso público da Unesp. Em 99,9% das vezes, é a lei seca, é o que está escrito na Constituição. Você não precisa entender de jurisprudência, de doutrina e muitas das vezes
nem mesmo significações de expressões, palavras, termos. Tá bom? Então é importante entender que existe pluralismo político, é fundamento da República do Brasil, lá no título 1º, comecinho da Carta Magna. E também citado pluripartidarismo. Mas o pluripartidarismo está no caput cabeça do artigo 17 e já seria, e é, no título 2º que fala dos direitos e garantias. E isso é importante porque estudo, desatento, pessoa desavisada, lembrou-se, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo. Então, no Brasil, podem existir vários partidos políticos, os direitos fundamentais da pessoa humana e, observados alguns preceitos, estão lá incisos do artigo 17, dentro do título 2º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, em especial no capítulo 5º, que fala dos partidos políticos. Por isso, pluripartidarismo, que é diferente de pluralismo político. E aí você entendeu algumas pessoas, e eu falei com pessoa que disse, Fábio, tinha certeza de que a resposta da questão da minha prova era dedo de dado, direitos fundamentais. Então, pluralismo político seria um direito fundamental expresso na Constituição, assim como a solução pacífica de conflitos. Solução pacífica de conflitos, pelo menos a pessoa precisava saber que não é fundamento. Não é. Tem a ver com princípios que regem a República do Brasil nas relações internacionais, assim como não intervenção, dignidade da pessoa humana é fundamento da República. Nós vimos, e existe o mnemônico Sociediva Plu, soberania, cidadania, dignidade, sociedi, dignidade, vaplu, valores sociais, valores da livre iniciativa e pluralismo, mas político. Lembre-se disso aqui. Isso foi importante. Talvez a questão fácil, mas de repente você não sabia disso. Então, de fato, o que é o pluralismo político de acordo com nossa Constituição Cidadã? É um fundamento? Sim, não é o objetivo fundamental. Como eu disse, é um fundamento. Pode ser B. É um fundamento. Pode ser E. Mas lembram-se, assim como quer dizer que eu tenho fundamento e que mais? Tenho mais quatro fundamentos. Eu tenho soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. B de bola, a resposta da questão. E não pode ser a E de escola, porque independência nacional tem a ver com aqueles princípios que regem a República do Brasil nas relações com outros países. Legal? Que tal? Alguma dúvida? Era a questão 17, veja o gabarito. De fato, B de bola, como nós assinalamos. Vamos a outra questão? Olha que legal. Essa um pouco mais complexa, mas um tema que a banca tem gostado bastante. Falando de saúde, está lá no título 8º da ordem social, que está no conteúdo programático. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso aqui é só o começo da questão, tá tudo bonito, tudo certo. Agora sim, marque a alternativa correta na sua prova, você grifa, sempre falo isso nos vídeos do canal. Então, de acordo com o que está previsto lá na Constituição, A, B, C, D ou E. Tipo de questão que eu gosto de resolver eliminando alternativas erradas. Por eliminação, eu chego, enfim, à resposta da questão. A. Compete ao SUS, dentre outras atribuições, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Fábio, resposta da questão. Será que eu já vou parabenizar você? Olha, também outra dica. Você tem a certeza de que é resposta A.
Mas a nossa mente, o cérebro, às vezes, galera, de verdade, prega peças. Então você leu, releu, tem certeza que A é a resposta da questão? Veja a B, a C, a D, a E e tente achar por que não poderiam ser resposta da questão. A alternativa B, por exemplo, assistência à saúde é livre iniciativa privada. Opa, tá na Constituição, Fabio. Ok, então siga lendo. É proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções para aquelas instituições privadas, ainda que sem fins lucrativos. Isso aqui que é importante. Ainda que existe isso de concessiva, porque aqui eu tenho uma conjunção concessiva, então vinha falando muita coisa afirmativa e de repente disse, ainda que sem fins lucrativos, é proibido destinar recursos públicos. Quando eu disse que até aqui estava afirmando algo, eu não disse que estava certo. Eu disse que afirmava algo e, de repente, uma interrupção de raciocínio dizendo que é proibido destinar recurso público para instituições privadas, mesmo que elas sejam sem fins lucrativos. Isso está na Constituição? Creio que não, por isso a pausa dramática e reflexiva. Se, em regra, é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Olha o cuidado que você tem de ter quando resolve questões em concurso público da Unesp e na leitura de cada alternativa. A palavra mais especial da alternativa C é isso aqui, ó, em regra. Fabio, não é uma palavra, é uma expressão, tá ok. Em regra, permitir essa participação direta ou indireta é uma regra ou seria uma exceção? No estudo assertivo, quando você lê a Constituição, você precisa pensar nisso. Desde dado, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a aposentadoria especial. A pessoa estudando Constituição Federal, isso relativamente recente, lá em 2022, legal? Acrescentadas, né, essas palavras, toda essa redação foi adicionada na Constituição a partir de uma emenda constitucional e a pessoa seguia a leitura. Até aqui, ó, opa, eu li isso, eu sei, eu conheço inclusive pessoa que é agente comunitária de saúde. Tá bom, mas você continua lendo. Somado aos vencimentos da pessoa que é agente comunitária de saúde e de outra pessoa que é agente de combate à endemia, vai somar aos vencimentos, entre aspas, o salário, o adicional de periculosidade. Olha como que a banca é expert em produzir questões e alternativas que são verdadeiras cascas de banana. Porque você lendo em razão dos riscos, então tem o adicional de periculosidade. Eu tenho um risco, eu corro perigo? De dado resposta da questão? Não, errou. Escola Lei Federal instituirá pisos e tetos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. E de escola também. Olha, galera, típica redação de uma alternativa que a banca não está para brincar. Que a banca nunca, que a banca realmente não está para brincadeira. Por quê? Apenas uma palavrinha deixou a alternativa E de escola errada. Você sabe qual? Então vamos às fundamentações, assim você aprende melhor. Artigo 200, inciso 6º, lá no título 1º, está no conteúdo programático, princípios fundamentais, fiscalizar e inspecionar alimentos. E, além disso, compreende o controle do teor nutricional, assim como das bebidas e águas para consumo humano, isso sim, a atribuição, competência do Sistema Único de Saúde. Olha que legal, galera. Fundamentou o exato acerto da alternativa A, sem sombra de dúvidas. Vejamos o porquê de a alternativa B estar errada, as razões de C, D e E também não serem resposta da questão. Artigo 199, ainda no título 1º, fala que é proibida a destinação
de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. E no parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que as instituições privadas, elas podem sim participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse sistema, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência aquelas entidades filantrópicas e aquelas entidades sem fins lucrativos. Então você vê que na alternativa B houve ali uma mistureba de duas partes do artigo 199. Primeiro que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, é livre complementando o Sistema Único de Saúde, mas é proibido destinar recursos públicos para auxílios. Não é isso que disse a Constituição. Não é isso declarado lá na Carta Magna. Você vê que a proibição é para destinar os recursos públicos para auxiliar ou para subvenções àquelas instituições privadas particulares com fins lucrativos. Quando pensamos nas entidades sem fins lucrativos, aqui em destaque na cor azul, não houve essa vedação na nossa Constituição. É proibida a destinação, sim, mas às instituições privadas com fins lucrativos. Então, esse ainda que e essa proibição para as entidades sem fins lucrativos, isso não está na Constituição, deixa B errada na questão. Legal? Esse, em regra, como eu disse, deixou errada também a alternativa D de dado, porque você vê, olha aqui comigo, é proibida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo, exceto nos casos previstos em lei. Então, nos casos que são previstos em lei, é uma exceção. Nesses casos previstos em lei, permite-se a participação, sim, de empresas capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Tá ok? Tá ok? Então, não existe a regra de que é permitida essa participação. Não. Se houver previsão em lei, a participação é permitida. Entendeu? D de dado, galera, turma, galera. Somente essa palavra errada. Por quê, Fábio? Vamos ver. Veja comigo aqui, ó. Adicional de insalubridade. Cuidado com a associação errada de palavras. Fala de riscos inerentes às funções desses dois, digamos, cargos. Agente comunitário de saúde, agente de combate à endemia. E aí você viu o risco e vai associar com perigo, periculosidade? Não, é insalubridade. Parágrafo 10 do artigo 198, lá no título 8º da ordem social, e o título 8º está no conteúdo programático. Então, não é periculosidade, mas insalubridade. Uma palavrinha deixou o D de dado errada. Lei federal instituirá pisos e tetos. Eu falei para vocês, cadê o erro na E? Por que faço essa pergunta? Porque você já tinha a certeza de que a alternativa A era correta. Se a alternativa A está correta. Se a banca não errou, não produziu uma questão com duas respostas corretas. E aí, cabível de recurso, você olha, E de escola precisa ter erro. E tem, galera. A lei federal vai instituir pisos, mas não tetos. Fábio, é assim? Veja comigo aqui, ó. Lei federal vai instituir pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Percebeu? Lei federal vai instituir um piso salarial. Ela não vai instituir teto salarial. Então, vamos supor, o enfermeiro, no mínimo, deve ganhar, de acordo com lei federal, um valor. Mas não existe lei federal que diz, olha, o enfermeiro vai ganhar no máximo. Não tem. Tem um mínimo. Então, piso salarial instituído por lei federal. E bem legal, por quê? Estudo. Existem maneiras diferentes. Eu gosto de buscar por palavras-chave. Se estou estudando com questão de prova anterior e eu vi uma palavra-chave, uma expressão-chave que me chamou a atenção. Por exemplo, no caso,
sem fins lucrativos. Opa, então deixe-me observar quantas vezes na Constituição essa expressão é citada. E aí você faz a busca com a tecla de atalho Ctrl F, abre-se essa caixa de pesquisa, você busca sem fins lucrativos. Você viu que são 3 menções. Uma menção tem a ver com o fundamento para a resposta da questão, está no parágrafo 2º do artigo 199. Outras 2 menções estão no título 6º, que fala de tributação e orçamento. E daí o título 6º? Não importa para você, você estuda para concurso público da Unesp. Lembram-se? Você estuda título 1, 2, 3 e 8. Você não estuda o título 6º. Tudo bem? Isso foi importante. E aí você vê o gabarito 19 realmente a alternativa A. Todas as provas em junho de 2026. Galera, questões recentes, fresquinhas. Pedro é servidor público, olha que legal. Ultimamente, banca Vunesp gosta de situação hipotética. Aquela questão cujo enunciado possui ali personagem, no caso Pedro. E é um servidor de uma fundação estadual e ele é servidor público efetivo. Isso é importante. E ele foi eleito vereador. Considerando o que está escrito na Constituição, mesmo havendo compatibilidade de horários entre ambas as funções, agora ele é vereador, é uma função, mas ele já era um servidor público efetivo, outra função, ele pode desempenhar as 2 funções. E caso ele possa desempenhar as 2 funções, o que vai acontecer? Ele vai receber o salário de servidor público efetivo, ou ele vai receber o salário de vereador, ou ele pode receber os 2 salários. Fábio, que absurdo, os 2 salários não. Então vamos lá, com cuidado. A, B, C, D e E. Você pausa o vídeo, leia o que está em tela. Pedro deverá ficar afastado do seu cargo na fundação. Então, enquanto ele for vereador, ele deixa de ser servidor público lá daquela fundação estadual. Está lá garantida a vaga dele, mas ele se afasta. É isso que está na Constituição. E olha que importante, se houver compatibilidade de horários. Ele é servidor público na fundação estadual, ele exerce as atividades, vamos supor, das 8 às 18. E para a vereança, será que, como é que ele faria para ser edil, vereador, se ele tem que cumprir sua carga horária semanal de trabalho? Então, veja bem, poderá se manter no cargo, sendo facultado a ele optar pela remuneração. A banca, galera, a banca põe de propósito a alternativa B para que muita gente marque e é o que acontece. Veja-se, perceberá as vantagens de seu cargo. O que é perceber, Fábio? Receberá as vantagens do cargo. Vai continuar recebendo o salário, os benefícios, os auxílios, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Perceba, não é efetivo. Cargo efetivo dele, servidor público efetivo da fundação. Aqui falou cargo eletivo. Qual o cargo eletivo aqui nessa questão? Vereança, vereador, cargo eletivo, com L. L de Lilian, L de Leila. Legal? De Laila. D. Será afastado do cargo e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Opa, fez bastante questão, tá bonito, poético, isso é posto em prática, de acordo com a Constituição do Brasil, mas seria o caso para o Pedro, porque Pedro, servidor efetivo. Legal. Ele foi eleito vereador, então agora vai ser o vereador. É servidor e vereador ao mesmo tempo. E aí, para efeito, alternativa E, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Também parece bonito, poético. Vamos às fundamentações? Observe o artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, governador, deputado, prefeito, vereador, aplicam-se as disposições 1, 2 e 3. Precisa saber, já foi cobrado mais de uma vez pela banca Vunesp em concurso da Unesp. Se for mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
A pessoa vai afastar do cargo, emprego ou função. É o caso do Pedro? Não. O mandato dele é municipal, é vereador. 2. Investido no mandato de prefeito, não é o caso do Pedro. Ele foi eleito vereador, mas vamos ler. Se Pedro fosse prefeito agora, foi eleito, ele seria afastado do cargo, do emprego, da função, e aí ele escolheria, optaria, seria facultado a ele optar pela sua remuneração. Vamos imaginar então aqui na questão, hipoteticamente, Pedro foi eleito prefeito. Aí, para fundamentar a resposta da questão, você lembraria do inciso 2º do artigo 38 dentro do título 3º, que está no conteúdo programático. Pedro, se ele foi investido no mandato de prefeito, prefeito Pedro, legal, mas ele era servidor, ele vai se afastar do cargo, ele vai deixar de ser servidor, né? Um afastamento. E aí ele vai escolher, mesmo afastado, eu sou servidor e fui eleito prefeito. Eu me afasto do meu serviço público, mas eu posso escolher, eu quero o salário de prefeito, porque fui eleito, ou eu prefiro receber o meu salário, digamos assim, vencimento, lá do meu serviço público. Galera, de verdade. Aí a pessoa fala, quem é doido de substituir o salário no serviço público pelo salário de prefeito? Porque o salário de prefeito é alto, é 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. Galera, e se for um servidor de uma fundação estadual cujo salário seja 40 mil reais? E aí se candidatou, elegeu a prefeito e precisa escolher, se afasta do cargo e vai ser prefeito e pode escolher, quero o salário de prefeito ou eu quero continuar recebendo o meu salário lá no serviço público. E aí, imagine, como prefeito, ganharia 15 mil. Lá no serviço público, a pessoa ganhava 20 mil. Você entendeu? A pessoa pode optar. Vai ser prefeita, vai conduzir a prefeitura e vai continuar ganhando o seu salário como se estivesse trabalhando naquela fundação estadual. Entendeu? O que não pode é acumular os dois vencimentos, ou os dois salários, digamos assim. Agora, o 3 é o caso do Pedro. Ele foi investido no mandato de vereador, não é verdade? Foi eleito. Havendo compatibilidade de horários, está na questão. Ele vai receber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, que é o cargo de vereador. E, se não houver compatibilidade de horários, aí aplica a norma do inciso anterior, aplica a norma do prefeito. Por isso que falei bastante do inciso 2º, por isso que eu falei, imaginando se Pedro tivesse sido eleito como prefeito, o que aconteceria? Ele se afastaria lá do seu cargo na fundação estadual para que pudesse exercer, né, a sua função agora de prefeito. Uma vez afastado, ele poderia escolher, quero receber o salário de prefeito. Ou então, porque ele recebia muito mais do que o salário de um prefeito, né, para onde ele foi eleito, ele fala, vou ser prefeito, mas eu quero receber o meu salário lá de quando eu estava no trabalho, exercendo minhas funções na fundação estadual. Entendeu? Mas não é o caso do Pedro. Pedro, aqui na questão, eleito vereador. Se houver compatibilidade, ele recebe o seu salário, digamos assim, de vereador, e continua recebendo o seu salário de servidor público efetivo, porque ele vai continuar trabalhando. Há compatibilidade de horários. Legal? Agora, quando não houver compatibilidade de horário, é lógico, ele não vai poder ser servidor. Ele não quer ser vereador, foi eleito para isso. Ele se afasta do serviço público, ele fica de lado, deixa a fundação estadual por um tempo, não recebe o salário dessa fundação estadual, ou recebe, porque de repente no serviço público ele ganhava mais do que o salário de um vereador. Tudo bem? Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Inscreva-se no canal, mais questões sobre concurso público na playlist dedicada a resoluções de questões de CF 88 em concursos públicos da Unesp. Lembre-se, pessoa candidata era um servidor. Candidatou-se a prefeito.
precisa se afastar do serviço público para ser prefeito. E aí a pessoa escolhe, eu quero o salário de prefeito, porque é maior do que meu salário lá no serviço público, do qual me afastei. Ou então, não, ó, vou ser prefeito, mas eu quero o meu salário lá do serviço público, porque eu ganhava muito mais que o prefeito ganha. No caso de vereador, não. Se existe compatibilidade de horário, ele vai poder exercer a vereança e recebe o seu salário, entre aspas. E continua recebendo o seu salário lá no serviço público, porque se existe compatibilidade de horário, a pessoa trabalha no serviço público e na vereança. É servidor e é servidor público e é também vereador. Terá 2 salários no mês. Agora, se não houver compatibilidade, a pessoa escolhe. Eu vou exercer sim meu cargo de vereador. Fui eleito para isso. Mas porque meu salário no serviço público é maior, estou afastado dele, não tem compatibilidade de horário. Vou ser vereador, legal? Vou exercer apenas essa função e no mês eu quero receber o meu dinheiro, meu salário, meu vencimento daquela função que eu exercia antes de ser vereador. Alguma dúvida então? Bem legal o vídeo, 3 questões, aproximadamente 10 minutos para a resolução de cada uma. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Escreva comentários, deixe sua sugestão, pergunte aí, escreva comentário, pergunte aí por meio de comentários. Isso é bem legal, ajuda bastante o canal. E o like, cadê? Legal? Não gostou? Pode dar dislike nas telas finais, 5 ou 10 segundos. No final desse vídeo, você vê sugestões, playlist de Regimento Geral da Unesp, playlist de questões de provas anteriores sobre língua portuguesa, áudio leitura da Constituição do Brasil. São 4 vídeos, porque são 4 títulos que você precisa estudar. Muito obrigado pela atenção, paciência, bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.